Olá, tudo bem? Atenção, oitavo ano, Colégio Bethesda SAE Digital. Aqui quem está falando, o professor Billy, tio Billy. Direto ao assunto, revisão do assunto do segundo bimestre. Assuntos pontuais que vão cair na prova. Página 61. Na página 61 vemos o detalhamento de três danças populares de três países diferentes. Começando com Pasacalle, é uma dança do Equador. Salsa, uma música, uma expressão artística de Cuba. E temos também o flamenco, que é uma expressão artística de Espanha. O que eu quero chamar a atenção de vocês, prezados alunos do oitavo ano, é vocês fixarem que Pasacalle é em Equador. A gente já leu esses textos em uma ou duas oportunidades. O vídeo também vocês assistiram, as videoaulas, perdão. E é importante que vocês tenham isso em mente na hora de fazer a prova. Vai ter uma dinâmica lá, onde você tem que associar, tá bom? Então não esqueça, Pasacalle é uma dança equatoriana, uma expressão artística musical do Equador, salsa, expressão artística de Cuba e flamenco, expressão artística da Espanha. Lembrando que eu estou aqui falando em português, mas é para dar dicas e orientações a respeito da nossa prova que está chegando aí, está bem? Continuando. Então, na prova vamos ter duas questões abordando o assunto chamado de pretérito imperfeito de subjuntivo, tá bem? Essa é uma parte que tem que redobrar a atenção, já que a conjugação desse tempo verbal, como foi visto nas videoaulas, nos encontros virtuais no Meet, este tempo verbal, pretérito imperfeito do subjuntivo, é o tempo que tem dois tipos de conjugação. Então, bem rapidamente aqui, vemos que o pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado para indicar uma ação hipotética. Como assim? Que pode ou não acontecer. Tem três exemplos, três verbos, verbo de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, o verbo amar, foco aqui. Então, olha só, quais seriam aquelas duas formas? Então, amasse, amara, ok? Amasses, amaras, amasse, amara novamente. Observe aqui que essa terceira pessoa do singular é a mesma conjugação, tirando o usted, obviamente, né? Que aqui temos usted, é segunda pessoa. Então, usted é segunda pessoa do singular e tu e vos também segunda pessoa do singular. Só que tem essa característica, já foi visto em outras oportunidades, que usted tem o mesmo modo de conjugação de ele e que ela, tá bem? No entanto, usted é segunda pessoa do singular. Vou repetir mais uma vez, atenção. Ele e ela são terceira pessoa do singular, somente ele e ela. Usted, que é segunda pessoa, mais ou menos, que estaria aqui acompanhando tu e vos, é segunda pessoa do singular, tá bom? Então, no entanto, usted se conjuga como se fosse terceira pessoa. Então, nós temos que ele, ela, usted, o tipo de conjugação amasse, amara. Tá ok? E o que eu quero chamar a atenção de vocês, para não confundir, repare que esse terceiro nível aqui é exatamente igual que o primeiro aqui. Amasse, amara, amasse, amara, ok? Tu e vos amasses, amaras. Nosotros amássemos, amáramos, vosotros amasseis, amarais, ellos, ellas, ustedes amassem, amaram. E temos a mesma coisa aqui em comer, a mesma coisa como assim, a mesma coisa aqui. O primeiro e esse daqui são exatamente iguais, para você redobrar a atenção, como já falei, tá bom? Comiese, comiera, comieses, comieras, comiese, comiera novamente,
Comiésemos, comiéramos. Comieseis, comierais. Comiesen, comieran. Então, como se trata de uma prova online, virtual, já lá estão as opções. Tipo assim, você pode me perguntar, Billy, eu vou usar um, vou usar outro. Primeiro, você vai, é independente. Se você usar esse estilo aqui ou esse outro, tá certo. Mas as alternativas que tem para você decidir já está determinado. Você vai ver, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Só redobrando a atenção. Vamos com o verbo viver, vivir. Também, viviese, vivieras. Mais uma vez, posso parecer repetitivo, mas é importante essa repetição que faz fixar. Esse primeiro nível, primeira pessoa do singular, é exatamente igual a esse terceiro nível daqui, que equivale a ele, ela, usted. Então, viviese, viviera, vivieses, vivieras, viviese, viviera novamente, viviésemos, viviéramos, vivieseis, vivierais, viviesen, vivieran. Ok? Um ponto importante, interessante aqui, é esse ponto daqui que eu vou frisar, tá bom? É esse pontinho daqui. Para utilizar esse tempo verbal, é possível inserir as palavras se, que insere uma condição, uma situação hipotética, talvez, tomara, ou aqui pode ser quem dera, né? Ou aqui quiçá, que existe também em português, só que com C cedilha. Lembrando que este tempo verbal é utilizado para indicar uma ação hipotética, isto é, que pode ou não acontecer, ok? Então, vejamos os exemplos. Se eu chegasse temprano, não perderia a película, não? Então, se eu chegar cedo, português o mais aproximado seria assim, se eu chegar cedo, não perderei a película. Perdão, o filme, né? Ou pode ser, se eu chegasse cedo, não perderia o filme. Talvez vivam melhor ou vivessem melhor se estivessem juntos. Quem desse, chova mais no campo. Ou tomara, chovesse mais no campo. Quizá encontre, ou quizá encontrasse alguém como eu. Ok, próxima página, número 70. Conhecendo os esportes. Tem uma questão com um texto que vai abranger a descrição a respeito de um esporte. Não vai falar aí o tipo de esporte, mas vai te descrever para você escolher de que esporte se trata. Repare que você tem que prestar atenção, mais uma vez, às palavras que são totalmente diferentes. Tipo, basquete, né, que é baloncesto. Mas o que? Balonmano, que é handball em português, né? Mas o que? Boxeo, esgrima, canoagem e ginástica olímpica. Tem um texto, tá bom? Sim, talvez você me pergunte, Billy, esse texto está aqui no livro, eu quero ver qual texto. Não, esse texto não está. É um texto já que requer um conhecimento prévio que vocês têm, né? A maioria de vocês, sexto, sétimo ano, temos estudado espanhol e sempre temos feito ênfase na questão dos falsos cognatos, então não é nenhuma novidade. É um texto, é verdade, desconhecido para vocês, porém, vocês têm toda a capacidade para desenrolar e acertar essa questão. Confio em vocês, ok? Ok, continuando. Na página 52, pessoas, tem um assunto chamado conjunções e locuções conjuntivas. Repare que eu abri aqui tudinho, abri a página para a gente dar algumas dicas aqui, beleza? O raciocínio aqui nestas conjunções e locuções conjuntivas é semelhante ao de português, né? Então, nós vamos ter aqui as copulativas, que vai ser e, nem. Aquela história de trocar Y por E, vocês já sabem, ok? Ou também trocar O por U, assuntos importantes, ok? Quando você troca
Y por E e quando você troca O por U. Isso já estudamos, está escrito aqui nessa parte que diz presta atenção, você lembre-se desse assunto. Trocamos Y por E quando a seguinte palavra é uma vogal. Exemplo, repare aqui, bonito é inteligente. Inteligente começa com I, é uma vogal. Então, aqui seria Y, é verdade, mas para evitar um choque de vogais chamado cacofonia, nós vamos trocar o Y por E. Da mesma forma aqui, repare, temos aqui direto ao assunto. Então, o tempo de duração da festa é de 7, aqui seria O, né? Porque a gente sabe que O equivale em português a OU, né? Então, de 7 ou 8 dias. Porém, não posso colocar O aqui, justamente também para evitar o choque de vogais com a vogal O da palavra 8. Então, para evitar esse choque de vogais, nós trocamos O por U, por isso que fica U8, tá bom? Então, os exemplos estão aqui, estão as copulativas, disjuntivas, adversativas, causales. Em relação a essa fala, não vai cair nada, certo? Não estou cobrando nada na prova sobre se é copulativa, disjuntivas, não. O que a gente está indo diretamente ao assunto, diretamente ao uso, né? Tipo assim, você tem que observar, tipo assim como... eu vou colocar uma opção, se aqui deve ser Y ou aqui deve ser E. Aí você tem que saber, é por causa da seguinte palavra, se começa ou não com vogal. Vejamos os exemplos aqui. Gosto da festa da tomatina e da festa do Dia dos Mortos, ok? Repare que aqui vai o Y normal, a copulativa, a conjunção. Marcos é um chico bonito e inteligente, um garoto bonito e inteligente. Não quero estudar nem fazer provas. Aqui temos ou Espanha ou Argentina. Okay? Quem vai ser campeão, ou Espanha ou Argentina. O tempo de duração da festa é de 7 ou 8 dias. Você já sabe porque muda aqui O por U. Né? Continuando. Adversativas. Tem uma palavra aqui que eu sempre tenho martelado, batido na mesma tecla, que é essa questão dessas 3 palavrinhas aqui. Aunque, que significa embora. Sin embargo, que significa no entanto. Sino, que significa porém. Ok? Porém. Então, essas 3 palavras, mais essas 2, né? Que essas não caem muito dentro dos textos que a gente sempre lê ou que lemos em anos anteriores. Então, embora, no entanto, fique isso na sua cabeça. Embora, no entanto, porém. Veja bem o exemplo. A festa das falhas é divertida, mas gosto mais do Dia dos Mortos. Embora viajar para o Peru é uma boa ideia. Prefiro ficar no meu país. Estudei muito. No entanto, acho que vou sair mal na prova. Não quero sair, mas, porém, descansar em casa. E vamos aqui a porque o puesto que. Esse puesto que equivale mais ou menos a já que, certo? Então, as causales indicam a causa de uma ação. Algumas delas são porque, posto que ou já que. Vejamos os exemplos. Você foi mal na prova de matemática porque não estudou. Tá junto, sem hífen. Ok? Tá juntinho, sem acento, aliás. Então, posto que, o próximo exemplo, posto que, já que é muito empenhada, ganhou o prêmio da escola. Tá bom, pessoal? Página 55, voltando, né, para trás, eu comecei um pouquinho, eu pulei no início da revisão, pulei essa página, mas voltamos para a página 55. Pretérito imperfeito, ok? Tem uma questão de pretérito imperfeito, onde, veja bem, é importante que vocês associem bem em português o que é um pretérito imperfeito,
ok? A gente não vai ficar aqui dando as dicas de português, porque já entendo que vocês dominam um pretérito imperfeito da língua portuguesa. Em espanhol, a lógica é a mesma. Então, olha, cantar, comer, dormir. Cantar, comer, dormir. Então, eu cantava, só vai trocar o B por V. Então, eu cantava, eu comia, eu dormia. Essa é a terminação do pretérito imperfeito. Beleza? A gente não vai ficar conjugando tudo porque já foi estudado, então só a lógica vai continuar aqui para baixo igual. Bateu ava, já você sabe, associa ao português, né? Eu cantava, cantavas, cantava. Cantávamos, cantáveis, né? Português, cantavam, né? Comia, comias, comia, comíamos, comíeis, que é aqui isso que vai mudar em português, comiam. Dormia, dormias, dormia, dormíamos, dormíais e dormiam. Beleza? Vejamos os exemplos. Eu caminhava até a escola todos os dias. Nós escutávamos sempre a mesma canção. Buscavam se encontrar sempre depois das aulas. Também temos aqui, líamos 4 livros por ano. Eles vendiam peixe naquele lugar. Você vivia triste até que encontrou o amor. Riais sempre da mesma piada. Chiste significa piada. Ok, meus queridos, minhas queridas, terminamos aqui. Olha só, página de número 51. Vemos aqui La Tomatina. Tem que se lembrar que é uma festa da Espanha, Inti Raymi, uma festa do Peru, né? Temos uma festa aqui argentina, Vendimia, e temos Las Fallas também, que é uma festa espanhola. Então, quem falou aqui foi o professor Billy, tio Billy, Colégio Bethesda, SAI Digital. Essa foi a revisão para a prova do segundo bimestre 2020. Bom trabalho, confio em vocês. Deus nos abençoe. Até mais!